Boa tarde a todas, todos. Atenção, senhores vereadores e vereadoras, para a chamada. Alex da Academia. Aloysio Pinheiro. Doutor André Sacco, vereador presente. Doutor Andréa Capriotti, vereadora presente. Toniolo. Batista Comunidade. Dinei Simão, vereador presente. Cláudio da Locadora. De Paula, vereador presente. Jair Assaf na presidência. Josias da Juco, doutora Karen na primeira vice-presidência. Professora Mazé na secretaria. Professor Mário Luiz. Maluco Beleza, vereador presente. Branco, vereador presente, adentrando ao recinto. Rogério Silva, vereador presente. Rogério Lins. Sebastião Bognar, vereador presente. Valdir Roque, vereador presente. Valdomiro Ventura. Atenção, senhores vereadores, para a segunda chamada. Alex da Academia. Aloysio Pinheiro. André Sacco presente. Toniolo. Batista Comunidade. Cláudio da Locadora. Josias da Juco. Professor Mário Luiz, vereador presente. Rogério Lins. Valdomiro Ventura. Treze vereadores responderam à chamada, senhor presidente. Havendo o número regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discuti-la, está aprovada. Atenção, senhores vereadores, pela ordem. Registre-se a presença do vereador Valdomiro Ventura. Solicito da senhora secretária que proceda à leitura da matéria destinada ao expediente. Então, 185 ofícios de ATL, que serão encaminhados aos senhores vereadores, respondendo à solicitação dos membros. Da Prefeitura do município de Osasco, o projeto de lei número 8 de 2015, que denomina José Campos Barreto, Zequinha Barreto, de pronto atendimento, UPA da Vila Menque. Da Prefeitura do município de Osasco, documento administrativo. Atenção dos senhores vereadores para a leitura da matéria do expediente. Solicitando da senhora secretária que proceda a leitura, que continue com a leitura da matéria do expediente. Da Prefeitura do município de Osasco, documento administrativo de número 14 de 2015, ofício número 10, encaminha relatório resumido de execução orçamentária referente ao 6º bimestre de 2014 e relatório de gestão fiscal da gestão fiscal referente ao 3º quadrimestre de 2014. Da vereadora Andréa Capriotti, projeto de lei de número 6 de 2015, dispõe sobre a inclusão e uso do nome social
de pessoas travestis e transexuais nos registros municipais relativos a serviços públicos prestados no âmbito da administração direta e indireta. Projeto de Lei número 7/2015, de autoria do vereador Francisco de Paula, dispõe sobre a realização do teste da linguinha nos recém-nascidos bebês nas maternidades e serviços hospitalares da rede pública municipal, Sistema Único de Saúde, no município de Osasco e da outras providências. Do vereador Francisco de Paula, projeto de lei número 9/2015, dispõe sobre a implantação obrigatória de semáforos funcionando à base de energia solar na cidade de Osasco. Do vereador André Sacco, projeto de lei de número 10/2015, dispõe sobre a caracterização de símbolo que permita a identificação de local ou serviço habilitado ao uso por pessoas com ostomia, denominado Símbolo Nacional de Pessoa Ostomizada. Da vereadora Karen Gaspar, projeto de decreto-lei número 2/2005, dispõe sobre concessão de placa comemorativa à APM, Associação Paulista de Medicina, Regional Osasco e Seção. Da ANOSCAR, documento administrativo número 16/2015, encaminha relatório de atividades de 2014. Agora passamos à leitura das indicações. Do vereador Rogério Silva, indicação 645, indica recapeamento asfáltico na Rua Princesa Isabel, na Vila Isabel. Do vereador Josias Nascimento, indicação 649, indica desratização na Rua Deodato Pereira Rezende, no Jaguaribe. Da vereadora Andréa Capriotti, indica implantação de cobertura em ponto de ônibus na Avenida Doutor Bento Vidal, 361, no Jardim Novo Osasco. Do vereador Branco, indicação 660, indica serviços de tapa-buraco na Rua Pariquera Sul, 373, no Munhoz Júnior. Do vereador Alessandro de Sá, indicação 663, indica serviços de tapa-buraco da Rua Aparecida Ivone Munhoz, no Jardim Novo Osasco. Dessa vereadora, professora Mazé, indicação de número 666, indica a criação de faixa de pedestres na Avenida Presidente João Goulart, no Jardim Umuarama. Do vereador Dinei Simão, indicação 677, indica retirada de entulho e lixo na lateral do cemitério, na Avenida Marechal João Batista Mascarenhas de Moraes, Jardim Padroeira. Do vereador Francisco de Paula Leite, indicação de número 685, indica limpeza geral na Rua João José da Silva, no Jardim Roberto. Do vereador Cláudio Henrique da Silva, indicação 713, indica limpeza na Praça Romildo Isaías Neto,
no IAPI. Do vereador Antônio Aparecido Toniolo, indica pintura de faixa de pedestres na Avenida Flora, indicação 716. Do vereador Rogério Lins, indicação 718, indica rondas periódicas na Universidade Federal de São Paulo, na Cidade das Flores. Vereador Valdir Pereira Roque, indicação 724, indica limpeza na Praça Padre Paulo Canelis, em Quitaúna. Do vereador Valdomiro Ventura, indicação 751, indica roçagem em frente ao poliesportivo Domingos Piteri, 84 e 144, Vila Airosa. Do vereador Batista da Comunidade, indicação 793, indica poda de árvore na rua Carlos Salles Dávila, número 180, no Jardim Dávila. Do vereador Maluco Beleza, indicação 853, indica poda de árvore na rua Conceição Isigliano, 195, Vila Iolanda. Do vereador Josias Nascimento Jesus, indicação de número 867, indica capinagem na rua Arthur Barca, 103, no Jardim Bussocaba. Do vereador Sebastião Bognar, indicação 923, indica substituição de tampa de boca de lobo na rua Aster, 135, Jardim das Flores. Eram essas as indicações dos senhores e senhoras vereadores e vereadoras, presidente. Não havendo mais matéria a ser lida, solicito da senhora secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores para discussão e votação das matérias destinadas ao expediente. Atenção, senhores vereadores e vereadoras, para a chamada. Alex da Academia. Aloysio Pinheiro, vereador presente. André Saco, vereador presente. André Capriotti, vereadora presente. Toniolo, vereador presente. Batista Comunidade, vereador presente. Dinei Simão, vereador presente. Cláudio da Locadora, vereador presente. De Paula, vereador presente. Jair Assaf na presidência. Josias da Juco. Karen Gaspar na primeira vice-secretaria. Professora Mazé na secretaria, primeira vice-presidência. Professora Mazé, secretaria. Vereador Mário Luiz, vereador presente. Maluco Beleza, vereador presente. Branco, vereador presente. Rogério Silva. Rogério Lins, vereador presente. Sebastião Bognar, vereador presente. Valdir Roque, vereador presente. Valdomiro Ventura, vereador presente. Atenção, senhores vereadores, para a segunda chamada. Alex da Academia. Josias da Juco. Rogério Silva. Responderam chamada 1, 2, 18 vereadores, senhor presidente. Havendo número regimental, solicito à senhora secretária que proceda à leitura do primeiro item a ser discutido e votado. Na ordem, vereador André. E à mesa a inclusão da nossa moção número 18, que versa sobre a emenda constitucional 58
de 23 de setembro de 2009, para que ela fosse discutida e votada na tarde de hoje. Está em votação o pedido de inclusão do vereador Questão de ordem. doutor André. Questão de ordem. Questão de Eu ordem. queria saber mais detalhadamente qual que é essa emenda. Pode ser lido por Solicito aqui? da senhora secretária que... Faça favor. Moção número 18, 2015, do vereador doutor André Sacco. Bognar e De Paula, da bancada. Apresento à mesa, observadas as formalidades regimentais, moção contra o aumento do número de vereadores na Câmara Municipal de Osasco, conforme emenda constitucional número 58, de 23 de 9 de 2009. A emenda constitucional deixa a critério do Legislativo da cidade a decisão de manter ou aumentar o número de vereadores que comporão a Câmara Municipal de Osasco até outubro de 2015, um ano antes das eleições municipais, que ocorrerão em 2016, conforme determina a lei municipal. Essa é nossa? Está em votação o pedido de inclusão da moção 18 de 2015 do vereador André Sacco. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovada a inclusão da moção 18 para discussão nesta sessão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem ao vereador. Eu queria pedir a Vossa Excelência que consultasse o plenário para que no momento oportuno colocasse em votação para que a gente pudesse incluir aqui na presente sessão votação da moção de pesar pelo falecimento do senhor Davi Martins Miranda, pastor da Igreja Pentecostal, que faleceu, e eu gostaria de que pudesse ser votado ainda hoje. Em votação o pedido de inclusão do nobre vereador Toniolo. Está em votação a moção 19. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovada a inclusão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Mazé. Também submeter aos colegas vereadores e vereadoras a moção de pesar pelo falecimento da artista plástica Tomi Otaki, ocorrido na quinta-feira que antecedeu, foi dia 12 de fevereiro próximo passado. Está em votação o pedido de inclusão da moção de número 20 da vereadora Mazé. Retificando moção 21, 2015. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada a inclusão da moção número 21. Solicito da senhora secretária a continuidade da leitura da matéria destinada à votação, discussão e votação na presente sessão ordinária. Requerimento número 1 de 2015, André Sacco Júnior, requer informações sobre a tramitação do processo da operação consorciada Tietê 2, no que se refere à construção do prédio da Prefeitura do município de Osasco e da Câmara Municipal de Osasco. Vereadora, senhor presidente. Pela ausência do autor, será pautado na próxima sessão. Vamos discutir isso aí. Bom, moção de número 14 de 2015, do vereador Valdir Pereira Roque,
apresenta moção de congratulações ao bom andamento das eleições do Conselho Gestor da Saúde, gestão 2015-2017. Em discussão, moção de número 15, do vereador Valdir Pereira Roque. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovada a moção de número 14 de 2015. Moção de número 15 de 2015, também do vereador Valdir Pereira Roque, apresenta a moção de congratulações a todos os candidatos eleitos do Conselho Gestor de Saúde 2015-2017. Em discussão, a moção de número 15 do vereador Valdir Pereira Roque. Os vereadores, não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovada a moção de número 15, 2015. Moção de número 16, 2015, professora Maria Mazefa Varão apresenta a moção pelos 10 anos de assassinato da irmã Dorothy Stang. Está em discussão a moção de número 16 da vereadora Mazefa Varão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores... Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada a moção de número 16, de autoria da vereadora Mazefa Varão. Moção de número 17, da minha autoria, professora Mazefa Varão, apresenta a moção de apoio à continuidade das investigações acerca do assassinato da irmã Dorothy Stang por ocasião dos 10 anos de sua morte. Está em discussão a moção de número 17, 2015, da vereadora Mazefa Varão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem da vereadora. Para encaminhar a discussão. Para discutir. Para discutir. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Atenção, som. Secretaria da Câmara, atenção para o som. Não há som na tribuna. Alô? Oi, obrigada. Eu pedi para encaminhar porque, assim, felizmente, né, em algumas outras áreas, nós temos vivendo um período nos últimos anos, nos últimos 10 anos, 11 anos, de buscar responsabilizar aqueles que fazem algum mal feito para a sociedade, para a coisa pública, para o serviço público, né? Porque, de fato, como sempre diz o meu grande líder, Lula, nunca antes na história desse país houve tanta investigação para descobrir os crimes contra o patrimônio público, né? Aliás, se isso acontecesse desde os anos 80, nós teríamos resolvido o problema do Banestado, da Áustria e outros. Mas não é apenas esse tipo de delito que deve ser buscado esclarecer. Aqueles que são realizados contra seres humanos que dedicam a sua vida na defesa dos direitos humanos também tem que ser. Então, há 10 anos atrás, a missionária Dorothy Mai Stang, aos 73 anos, foi assassinada, tá, com 6 tiros pelas costas. 3 dos 5 condenados estão fora da prisão. 2 cumprem pena em regime aberto e 1 recorreu da sentença e aguarda a decisão em liberdade. 1/4 está em regime semiaberto. Apenas 1, tá, dos responsáveis, que é o pistoleiro, cumpre pena em regime fechado, mas por outro crime.
pelo indiciamento do assassinato de um casal. Então, essa moção, que será, em sendo aprovada, encaminhada ao Ministério da Justiça, à Polícia Federal, à Pastoral da Terra, tem a intenção de não deixar cair, não deixar sucumbir, de nós não perdermos, jogarmos na vala comum o assassinato da missionária, como não devemos jogar na vala comum nenhum outro assassinato, nenhum outro. Então, toda a ênfase correta, adequada nas investigações de desvio de dinheiro, de corrupção, por indivíduos, funcionários de carreira, né, da Petrobras, que estão sendo feitos, e de outras estatais ou outros órgãos, também o assassinato da Dorothy tem que ser levado. Da mesma forma como nós não sossegamos ainda pela não completude do assassinato de Chico Mendes, tá? E vários outros companheiros e companheiras que na luta pelos direitos humanos, no caso, os direitos humanos dos trabalhadores da terra, não foram esclarecidos. São crimes que não são abarcados pela Comissão da Verdade, tá? Que já tem uma tarefa super pesada, que é trazer à tona as gravíssimas violações dos direitos humanos na época da ditadura, mas que não pode ser fechada. Então, encerrada. Então, eu peço para os colegas vereadores e vereadoras que aprovem a moção para que as investigações continuem, para que a gente não deixe passar a ideia de que um crime tão sério, 6 tiros pelas costas, permita que 3 dos acusados estejam em liberdade, 2 cumpram regime semiaberto e 1 que recorreu da sentença esteja em liberdade. Então, eu peço que os vereadores e as vereadoras, por favor, aprovem a moção. Obrigada. Continua em discussão Questão a de moção ordem, número presidente. 17 da vereadora Mazefa Varão. Questão de ordem. Questão de ordem. Para discutir a moção. Vossa Excelência, dispõe mais 5 minutos. Quero inicialmente desejar uma boa tarde a todos os presentes, começando pelas pessoas que estão no plenário, nossos munícipes, acompanhando a sessão da tarde de hoje, dessa terça-feira, e cumprimentar nossos vereadores, os servidores da casa, também a imprensa, que sempre acompanha os trabalhos aqui do Legislativo de Osasco. Quero iniciar aqui a discussão da moção da nobre vereadora Mazé, primeiro dizendo que a vereadora faz na tarde de hoje, mas é mais uma pessoa, né, que faz um reconhecimento da importância da irmã Dorothy, em função de todo o seu trabalho, o trabalho de unir, de levar conhecimento, levar informação para as pessoas do campo, desde a sua questão cultural como de sobrevivência. Então, essa freira que tinha um trabalho americano, tinha um trabalho tão importante, ela sofre por consequência do absurdo que acontece no Brasil ainda, a guerra pela terra, onde a renda fica cada vez mais, pouca gente é dono de muita terra e muita gente precisa de terra. Então, esse é um conflito tão absurdo que quem se contrapõe, e com um trabalho tão bonito que tinha a irmã Dorothy, o que aconteceu? Exatamente, aqueles que concentram renda foram quem orquestraram, os grandes latifundiários, orquestraram, portanto, uma solução, a pior de todas, que foi culminar com o assassinato da irmã Dorothy, de 73 anos de idade, há 10 anos atrás. Que completa 10 anos agora já, no dia de hoje. E outra questão importante, que ela,
aproveitou todos os seus conhecimentos e fez com que esses conhecimentos gerasse congregação, a congregação Nossa Senhora de Namur, em 66, uma atuação forte no Brasil, iniciou o seu ministério aqui, no estado do Maranhão, naturalizou-se logo em seguida brasileiro, olha só, e dedicou a sua vida para poder mudar aquele estado de sofrimento, de falta até de alimento que tinha aqueles trabalhadores no meio da floresta brasileira, na verdade, ou nos cantos mais longínquos, na região do Xingu. E a luta que ela se envolveu foi exatamente para organizar os trabalhadores rurais. Era isso. Isso é algo semelhante que aconteceu com o seringueiro Chico Mendes, que ele pegou as pessoas, quem olhava os seringueiros achava que eram pessoas tão fracas que não podiam, desinformadas no meio da floresta, não podiam se organizar. E foi esse conjunto de pessoas na região do Xingu que a Freira Dorte conseguiu organizar para poder discutir a importância, o valor da terra, e mais do que isso, dentro do princípio cristão, dentro do princípio bíblico da Sagrada Escritura, que a terra, ela não pode ser algo que você concentra, que você invade, que você fica com imensas porções, em detrimento de quem não tem, nem sequer 125 metros, sei lá, 100 metros, às vezes até fazer o plantio de uma hortaliça. Quer dizer, é uma coisa tão absurda que continua acontecendo no Brasil, que esse aniversário, infelizmente, de morte, não poderia passar, e nesse sentido nós temos que render aqui também a nossa homenagem à professora Mazé, sempre atenta às grandes questões do nosso país. Na moção diz várias questões, membro atuante da Comissão Pastoral da Terra, do órgão da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Ela defendia uma reforma agrária justa, que foi isso que eu disse, e consequente. Eu jamais vou entender, e infelizmente nós temos representações assim lá no Congresso Nacional, de multimilionários, donos de imensas porções de terra, e às vezes, o vereador Bognar faz o debate sobre a distribuição da terra. Uma coisa contraditória, e que no momento desse nos chama a atenção, para que a gente possa render sim as nossas homenagens, e reconhecer o que fez a irmã Dorte, que ela organizava cerca de 300 famílias que viviam em comunidade, e com tanta esperança, né, na comunidade de esperança, e com tanta esperança de uma coisa simples, ter terra para plantar, morar e garantir o sustento dos filhos, das pessoas, principalmente das camadas mais pobres. Eu encerro aqui e parabenizo a professora Mazé pela apresentação dessa justa moção, mas uma moção de tristeza. Se a gente estivesse comemorando os 83 anos de vida da Dorte, era melhor do que comemorar os 10 de sua morte. Obrigado. Muito obrigado, vereador. Continua em discussão a moção de número 17 da vereadora Mazé. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Para discutir. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, internautas, jornalistas, eu fiz questão de discutir essa moção da nobre vereadora Mazé Favarão, para a gente começar a pensar que é importante não ter impunidade no Brasil. Essas questões que nós temos hoje, de investigações, temos que começar a fortalecer o Ministério Público, a Polícia Federal, temos que ter um investimento nas polícias estaduais, municipais. Para quê? Para a gente começar a inibir a corrupção, inibir os maus tratos, e inibir, muitas vezes, pessoas nos rincões do Brasil, no interior do Brasil, nos estados mais ao sul, ao norte, ao leste, ao oeste, que fazem a lei como sendo um estado normal. Não. O fazendeiro,
o fazendeiro, o operário, todos esses trabalhadores, a lei é igual para todos. E que essa moção demonstra que a impunidade no Brasil, ela tem que ser tratada como um crime ruim, péssimo no Brasil. Essa impunidade, como foi a morte dessa grande liderança, que liderava pessoas para ter uma lei que fosse justa para todos, onde fazendeiros covardemente a assassinaram, onde deu uma repercussão mundial, e não foi só no Brasil. E é isso que acontece muito em muitos estados do Brasil, principalmente no interior. E isso nós temos que condenar esse tipo de ato no Brasil, mesmo sabendo que o Brasil precisa ter um investimento na educação, como a nossa presidenta Dilma está fazendo, mas tem que ter um investimento também na segurança pública, para coibir esse tipo de pessoas que acham que o valor do capital, que o valor do patrimônio é maior do que o espírito, do que o ser humano. Seja sem coloração partidária, sem pensar que, porque a pessoa tem um poder aquisitivo maior, porque uma empresa tem como dialogar e ter advogados melhores, ela pode coibir, como ela pode, muitas vezes, ter facilidade através da lei. E sabemos a dificuldade que tem o poder executivo, federal, estadual e municipal. Sabemos também a dificuldade que tem o poder legislativo, mas também sabemos a dificuldade que nós temos no desenvolvimento da polícia, seja estadual, municipal e federal. Por isso que é importante, e vocês que estão aqui sabem da necessidade do investimento. Por isso que nós não podemos deixar a impunidade solta por aí. Várias pessoas, quando assistem à TV Câmara, quando assistem, ou quando vêm muitas vezes aqui no plenário, sabem da importância da gente praticar injustiça. Muitas vezes tem denúncia vazia, que não tem prova. É isso que tem que ser investigado também, porque a rede social tem, muitas vezes, a pessoa é um leão atrás da rede social, mas quando chega cara a cara não tem opinião própria. Isso é ruim. Por isso que o que aconteceu? O que aconteceu com essa grande companheira liderança no interior do Brasil não pode se repetir. Por isso que nós temos que ter cuidado e investir na justiça, investir nas leis, ter certeza do que é importante, e não apenas fazer o que muitas vezes a mídia faz, esconder. E essa moção, grande vereadora, nossa vereadora aqui, do Partido dos Trabalhadores, primeira secretária, Mazefa Varão, está de parabéns, e eu peço, como líder da bancada, que aprove essa moção. Continua em discussão a moção de número 17 da vereadora Mazefa Varão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovada a moção 17/2015, de autoria da vereadora Mazefa Varão. A senhora secretária continua com a matéria destinada à votação, à discussão e votação. Moção de número 18, do vereador Dr. André Sacco. Apresenta à mesa, observadas as formalidades regimentais, moção contra o aumento do número de vereadores na Câmara Municipal de Osasco, conforme emenda constitucional número 58, de 23/9/2009. Está em discussão a moção de número 18 do vereador doutor André Sacco. Uma correção, senhor presidente. A moção, senhor presidente, só para precisar, a moção é de autoria da bancada, portanto, também assina o vereador Bognari e o vereador De Paulo. Está em discussão a moção de número 18 do vereador doutor André Sacco e demais membros da bancada do PSDB. É questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Para discutir. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos.
Senhor presidente, caríssimas vereadoras, caríssimos senhores vereadores, cumprimento aqui a imprensa presente, cumprimento o público presente. Senhor presidente, Vossa Excelência ainda militava nas fileiras do PSDB em 2 de agosto de 2011, na primeira sessão do segundo período legislativo, do ano legislativo da legislatura passada. Quando, na primeira sessão deste período, este vereador veio à tribuna, em nome da bancada do PSDB, colocar a posição da nossa bancada, do PSDB, referente à lei, a emenda constitucional 58, de 23 de setembro de 2009. Na oportunidade da bancada do PSDB, fazia parte desta bancada o vereador Bognar, fazia parte desta bancada a Vossa Excelência, vereador Jair Assaf, fazia parte desta bancada a vereadora Ana Paula Rossi e fazia parte desta bancada este vereador que utiliza a tribuna. E nós nos manifestamos naquela oportunidade contra o aumento do número de vereadores na Câmara Municipal de Osasco. Exatamente o teor da emenda constitucional 58, de 23 de setembro de 2009. Naquela oportunidade, nós nos posicionamos contrários ao aumento do número de vereadores na Câmara Municipal de Osasco e tivemos a consonância do vereador Mário Luiz Guide, aqui representando o PSB, e tivemos também a manifestação do PT, da bancada e do diretório do PT na oportunidade. Hoje eu volto à tribuna, alguns meses antes, sem querer antecipar o processo eleitoral, porque o que nós precisamos é trabalhar em prol da nossa cidade. Mas tendo em vista que já ocorrem algumas discussões não oficiais de alguns partidos, já discutindo o assunto do aumento do número de vereadores na Câmara Municipal, nós achamos por bem também antecipar esta discussão, se não extraoficial, mas utilizando a tribuna do Legislativo, já tornando-a oficial. Está discutindo o assunto como deve ser discutido. Naquela oportunidade, nós nos colocamos contra o aumento do número de vereadores, por perceber que o assunto que a população clamava, e clama ainda, era a melhoria dos serviços públicos da nossa cidade. Não o aumento do número de vereadores na Câmara Municipal, mas aumentar o número de funcionários da Secretaria da Saúde, colocando funcionários em todas as unidades de saúde do nosso município. Discutimos a necessidade de ter uma zeladoria melhor na nossa cidade, a volta das regionais e não mais vereadores na Câmara Municipal. Discutíamos a melhoria na educação, como sempre nós discutimos, que nós precisávamos ter uma melhoria nas condições de atendimento às nossas crianças, com melhores salários ao funcionalismo público, uma reforma ética na cidade. E o que nós discutimos naquela oportunidade, minha cara vereadora Karen Gaspar, que Vossa Excelência naquela oportunidade não estava aqui,
é a mesma que nós reclamamos hoje, é a mesma que os cidadãos reclamam hoje. Os cidadãos clamam por mais serviços e não por um aumento do número de vereadores na Câmara Municipal. Então, a colocação desta moção, senhor presidente, para encerrar, a colocação desta moção é exatamente para isso, para antecipar esta discussão. A bancada do PSDB, que é composta pelo vereador De Paula, pelo vereador Bognar e pelo vereador André Sacco, se posiciona contra o aumento do número de vereadores na Câmara Municipal, por entender de que o que nós precisamos de fato e de direito na nossa cidade é melhorar os serviços prestados à nossa população. Eram essas considerações e peço voto favoráveis aos senhores vereadores. Muito obrigado. Continua em discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem do vereador. Para discutir. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa, eu pedi para discutir o presente requerimento do nobre vereador Dr. André Sacco, porque eu estava aqui no mandato passado, onde eu tive a oportunidade também de ser contra o aumento do número de vereadores, porque entendíamos realmente, na época, que nós tínhamos que ter qualidade, não quantidade, porque isso não iria resolver o problema. Mas isso tudo, depois de uma ampla discussão com os partidos, né, com os presidentes de partidos, que queriam elevar esse número para 27, que é uma autorização que não é nós que damos, né, mas que é essa emenda constitucional 58, que permite que cidades até 700 mil habitantes possa ter até 27 vereadores. Hoje, eu acredito que ainda está muito muito cedo ainda para se discutir essa questão. Até porque, naquela época, os próprios partidos nos procuraram, vieram até o presidente da Câmara, que falou com o presidente, reuniu com os vereadores, para que se chegasse a um consenso, né, para que se pudesse aumentar. Todos os vereadores, eu lembro a época, todos os vereadores foram contrários a esse aumento, tá certo? Hoje, os partidos que têm que tomar essa decisão, os presidentes de partido que têm que procurar promover essa discussão, tá certo? Para procurar os senhores vereadores e conversar. O meu partido, por exemplo, nós não temos uma decisão formada ainda sobre essa questão. Eu, particularmente, se você consultar o vereador Toniolo, eu posso ser contrário, mas o partido tem uma decisão e eu sou obrigado a acompanhar a decisão do partido. Tá? Então, eu queria deixar registrado aqui que eu não tenho ainda uma ideia formada sobre essa questão, tá certo? Pessoalmente eu até tenho, mas eu preciso ouvir o meu partido para tomar essa decisão com relação a este requerimento. Então, eu queria pedir desculpa aí ao meu colega, vereador Dr. André Sacco, mas me posicionar contrário neste momento. Pode ser que isso ocorra lá na frente, após ouvido os presidentes dos partidos, né, ouvidos os demais vereadores. Eu acho que isso aqui nós temos que sentar e, da mesma forma que foi feito na eleição passada, no mandato passado, sentarmos e discutirmos, tá, essa decisão de se aumenta ou não o número de vereadores. Eu também tenho, como eu disse, tenho a minha opinião formada, mas enquanto eu não ouvir a manifestação do meu partido, eu me vejo obrigado a não votar favorável neste presente requerimento de Vossa Excelência. Então, pedir aqui, é uma posição minha, mas pedir também aí aos nobres colegas que, se forem também contrários, se estiver nessa mesma situação, que votem contrário a este requerimento. É o que tinha, senhor presidente. Obrigado. Continua em discussão a moção de número 18 da bancada do PSDB.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Bognar. Para discutir. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, ilustre vereador Jair Assaf, senhores vereadores, imprensa presente, público presente, todos aqueles que estão acompanhando aqui a sessão da Câmara Municipal de Osasco. Nesta moção, senhor presidente, também tem a nossa assinatura como vereador. A exemplo do ilustre vereador André Sacco, que é o líder da bancada, e do ilustre vereador De Paula, que é componente da bancada também. E por que a gente está falando sobre esse assunto? Como disse aqui o ilustre vereador Toniolo, pode parecer que está cedo para isso. Não está. A discussão só não chegou aqui na Câmara ainda. Mas lá fora, os partidos todos estão reunidos, todos quase, né? Todos, não todos, são todos parcial, mas estão reunidos discutindo o assunto e qual é a intenção dos partidos. E que nós respeitamos, mas nós não concordamos. É de aumentar o número de vereadores. Ora, senhor presidente, senhores vereadores, essa Câmara teve a sensibilidade de, se eu não me engano, era na presidência do vereador Toniolo, de apresentar a essa casa um projeto onde impedia-se o aumento de vereadores. Nós temos 21 vereadores na cidade. Às vezes, tem algumas situações, de algumas avaliações, de que o que vale é a quantidade, não a qualidade. Isso é muito prejudicial ao nosso país, porque fica trabalhando sempre a quantidade, como coisa que quantidade fosse traduzir a qualidade. E não é. A nossa preocupação como bancada, sob aqui a liderança do ilustre vereador André Sacco, é de que nós possamos trabalhar a qualidade. É isso que nós precisamos trabalhar, não é a quantidade. Às vezes, tem-se iniciativas do poder público que estão na contramão daquilo que a população está esperando. A população está pedindo, urgindo muito, pedindo, gritando, para que melhore a saúde da cidade, o atendimento de saúde do nosso município, para que melhore as condições daqueles que trabalham no atendimento de saúde da cidade. E o vereador De Paula não tem cansado de vir nessa tribuna falar essa questão. E ao invés de se preocupar com a saúde da cidade, a administração dá o passo de se preocupar em construir. Aí não é o passo com SS, mas é o passo com C cedilha, construir um novo passo municipal, construir um prédio para a prefeitura. Não é prédio para a prefeitura que a cidade precisa. A cidade precisa de melhorar o atendimento da saúde, a cidade precisa melhorar o atendimento da educação. Nós temos 11 mil crianças esperando na fila uma vaga na creche. E aí, ao invés de nós cuidarmos disso, nós vamos cuidar de construir um paço municipal, um novo prédio para a prefeitura. Não é isso que o povo quer, não é isso que o povo precisa. A mesma coisa se passa aqui dentro da questão da Câmara Municipal com relação ao aumento do número de vereadores. Porque não é aumentando o número de vereadores que nós vamos atender melhor a cidade. Não é aumentando o número de vereadores que Osasco vai ter mais qualidade de vida. Não é isso que o povo de Osasco está esperando do plenário dessa casa. O que o povo de Osasco espera do plenário dessa casa é sensibilidade. O que o povo de Osasco espera do plenário dessa casa é que essa casa decida não pela quantidade, mas pela qualidade. Por isso, senhor presidente, senhores vereadores, que eu vou acompanhar, e por isso que eu apus aqui a minha assinatura nesta moção,
porque é hora de todos nós políticos, municipal, estadual, federal, de todos nós, sentirmos um pouco mais o que é que a população, só para completar, senhor presidente, o que é que a população de Osasco, do Estado e do Brasil espera de nós, agentes públicos. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão a moção de número 18 da bancada do PSDB. Questão de ordem, nobre presidente. Nobre vereador, Para discutir. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, internautas, você que está nos vendo pela TV Câmara, primeiro parabenizar o nobre vereador André Sacco por essa moção, que é importante, porque isso aflora a discussão, e temos que discutir. Mas eu tenho dúvidas, porque na última legislatura passada, eu, vereadores, falo pela bancada, vereadora Mazé, presente, e não discutimos se seria aumentado o número de vereadores em Osasco, ou manteria. Então, por isso, que nós do Partido dos Trabalhadores sabemos que um Osasco, com mais de 750 mil habitantes, uma cidade com mais de quase 66 quilômetros quadrados, uma cidade cortada pela Raposo Tavares, Rodoanel, Castelo Branco, pega a Anhanguera, parte da Bandeirantes, pega aqui a BR, sabe da importância de Osasco no cenário do Brasil, como do Estado de São Paulo, mas sabemos também da importância de fazer uma discussão aqui nesse plenário, se é importante aumentar o número de vereadores ou manter. E essa discussão é muito séria. Alguns partidos não estavam na legislação passada. Além disso, outros vereadores não estavam. Para vocês terem uma ideia, dos 21 vereadores que estão nessa casa, 10 são novos, inclusive eu. Novos. Então não teve essa discussão. Por isso que eu posso ter minha opinião particular, mas nós do Partido dos Trabalhadores, que compõe a Luísio Pinheiro, nosso líder do governo, a nossa primeira secretária, Mazé Favarão, e eu, nós sabemos da importância de discutir no fórum do Partido dos Trabalhadores, discutir com o partido para ter uma noção e uma discussão melhor do que é importante para o partido. Por isso, eu peço que essa moção, até pedi para o novo vereador retirar para a gente discutir mais para frente, mas eu peço, como vai ser encaminhado para a votação, a nossa bancada vai votar contra a moção, que nós temos que discutir muito mais. Não é apenas discutir se vai aumentar, não é apenas discutir se tem qualidade ou tem quantidade, é o que é importante para o Legislativo no Estado de São Paulo. Por isso que a gente vai votar contra essa moção. Muito obrigado. Continua em discussão a moção de número 18 do vereador André e os demais membros da bancada do PSDB. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador. Para discutir a moção. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, ilustre vereador Jair Assaf, senhores vereadores, vereadoras, público presente, imprensa presente, quero cumprimentar todos os que acompanham a sessão da Câmara Municipal e dizer, ilustre presidente Jair Assaf, que faço parte da bancada do PSDB, somos contrários ao número do aumento dos vereadores. Vimos a situação que passa a nossa cidade, uma cidade importante para o cenário do Estado de São Paulo, para o cenário do país. É a 4ª cidade do Estado de São Paulo e 11ª do país. Mas o serviço que o nosso povo está recebendo, senhor presidente, eu tenho certeza, se botar na ponta do lápis, passa de número 100. Porque o nosso povo, apesar de nós ser a 4ª cidade do Estado, está recebendo um serviço de muito má qualidade por essa administração que está. Então, a nossa preocupação, a preocupação dos vereadores da bancada do PSDB, é que essa casa tenha cada dia mais qualidade para melhorar a vida do nosso povo. Então, vamos
junto, doutor André Saco, Bognar, votar favoravelmente a essa moção. Estamos contrários ao número do aumento de vereadores. Antes, porém, eu gostaria de solicitar à bancada do PSDB que assine a moção, que só tem a assinatura do vereador doutor André. E ela continua em discussão. Questão de ordem. Questão de ordem da vereadora. Para discutir. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa tarde a todos, vereadores, imprensa presente. Bom, em primeiro lugar, eu acho que discutir essa moção e votar favorável ou contrariamente não significa que nós somos favoráveis ou contrário ao aumento do número de vereadores. Então, só para deixar claro que nós estamos votando aqui a moção e não ao aumento do número de cadeiras. Mesmo porque eu estava conversando também com o presidente e eu até me assustei e falei assim, nossa, mas já veio algum projeto? Nós que fazemos parte da mesa, não chegou ainda nenhum projeto para estarmos aqui discutindo a respeito do aumento ou não. Muito interessante, eu acho que temos que amadurecer, sim, essa ideia. Parabéns pela moção, para a gente começar, sim, essa discussão. Falando juridicamente até, a gente entende que quem é o detentor de cada cadeira aqui dentro, por mais que tenha cada pessoa aqui, o detentor é o partido político. Então, nós, quando nos filiamos num partido político, a gente sabe que não pode tomar algumas decisões sem antes conversar com os nossos partidos políticos. E essa decisão, realmente, ela vem de partido político. Já foi até motivo de ADIM, de ação direta de inconstitucionalidade, foi discutido no Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que, para estar discutindo uma possibilidade de um projeto de lei para um aumento de número de cadeiras dentro da Câmara Municipal de Osasco, nós temos, sim, que ouvir os nossos partidos. Então, eu hoje vou votar contrariamente à moção. E não, votando contrariamente à moção, eu não estou votando favoravelmente ao número de aumento de número de vereadores aqui dentro. Então, é só para esclarecer isso. Tanto eu como o vereador Batista, antes de eu vir aqui à tribuna, em nome do PTdoB, nós conversamos, a gente ainda não conversou com o nosso presidente de partido, a gente não sabe a posição do nosso partido político, para estar entendendo se vai haver ou não, se nós votaríamos favoravelmente ou contrariamente ao número de vereadores, aumentar o número de vereadores aqui na Câmara Municipal. Então, o nosso entendimento do PTdoB é votar contrário a essa moção, para que a gente possa discutir oportunamente quando se enviar um projeto de lei que peça e solicite o aumento do número dos vereadores. Obrigada. Continua em discussão a moção de número 18 da bancada do PSDB. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem da vereadora. Para discutir. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Antes, porém, quero informar também aqueles que estão acompanhando pela TV ou pela internet que não há projeto tramitando na casa que aumente o número de vereadores. Nós estamos discutindo uma moção da bancada do PSDB que é contra o aumento. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, internautas, imprensa, funcionários dessa casa, boa tarde a todos. Senhor presidente, eu vim aqui na condição de líder do PROS, né, assim como o senhor também integrante do PROS, para deixar claro que a gente tem conversado, né, até hoje o vereador Branco, havia me perguntado como é que está o PROS. Nós estamos conversando, o senhor sabe disso, temos feito algumas reuniões, algumas lideranças do partido. Então, eu me sinto assim na obrigação de pedir desculpa para o doutor André Saco, até pelo respeito que eu tenho pelo senhor, carinho muito grande, a gente tem uma convivência no bairro lá com as suas lideranças, mas conversando com o William, nosso presidente, ontem ainda vai ser marcada uma reunião do PROS, para que a gente possa discutir sobre isso, Bognar. Então, eu não posso aqui ser a favor nem contra essa moção, doutor, porque o PROS nasceu há um ano, né, presidente? E então a gente tem intenção de estar junto, tomando decisões, tá? Então, acho que, no meu caso, tá, acho que nem por ser líder do PROS, não, mas dizer que, infelizmente, eu vou ter que votar contra essa moção, porque já estamos conversando, as conversações já estão sendo feitas no PROS, o senhor participou de uma reunião há 2 semanas atrás, e há interesse do PROS
tá? De que seja aumentada o número de cadeiras na Câmara. Isso é interesse, o nosso presidente tem esse interesse, inclusive mandou uma mensagem para mim, para que a gente, na reunião dessa semana, pudéssemos voltar a falar sobre isso. Então, deixar claro assim, eu vereador Dinei Simão, líder do PROS, não digo que sou a favor nem contra no momento. Tá? Porque se a eleição fosse hoje, eu não sei nem se eu seria prejudicado ou não com o aumento de número de vereadores, mas eu acho que o PROS está disposto a discutir, como a gente tem conversado. Então, eu espero que o mais breve possível a gente possa, todos os partidos, né, Maluco? Não só os presidentes, que disseram que vai ter uma reunião dos presidentes, mas nós, vereadores, participarmos também, para ver qual que é a nossa opinião, para que a gente possa ver o que é melhor para a nossa cidade. Então, deixar bem claro isso aí, presidente, nem a favor e nem contra no momento. Mas, infelizmente, eu vou ter que votar contra a moção do doutor André Saco. Muito bom, novo vereador. Eu te agradeço a sua manifestação. Continua em discussão a moção de número 18. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, novo vereador. Para discutir a moção. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora presente, o público presente, os internautas. Bem, eu venho aqui também em nome do PMDB, do nosso partido. A gente já vem fazendo essa discussão no partido e acho que todos aqui seguem uma direção e todos nós temos que fazer essa discussão. Eu, como nobre vereador Jair não, o Valdir Roque falou aqui, eu também não estava na outra legislatura, mas acompanhei um pouco o processo. Mas queria parabenizar o doutor André, né? Viu como já causou uma discussão aqui que é muito importante e muito séria para essa casa, né? E não digo que é cedo, é o tempo certo mesmo de a gente começar a discutir isso, que é uma decisão muito séria, mas temos aí alguns meses para ter uma opinião formada entre os vereadores, entre os partidos. Então, acredito que, independente do voto favorável ou não aqui, não é isso que vai demonstrar se a gente está sendo favorável ao aumento ou não ao aumento das cadeiras, né? Então, queria também pedir desculpa ao doutor André, mas já cumprimentá-lo pela moção apresentada nessa tarde de hoje. Muito importante mesmo para a nossa cidade e de tão importância que a gente tem, sim, que discutir seriamente para tomar um rumo certo para a nossa cidade. Independente da quantidade, eu acho que o que prevalece, sim, tem que prevalecer, é a qualidade. Então, parabenizar, mas me perdoe, também não vou votar, até para não manifestar ainda qual será o voto do PMDB e o nosso voto. Mas parabenizar pela discussão e pela moção que o senhor apresentou aqui, que é muito importante para a nossa cidade. Tá? Então, por enquanto, eu vou deixar para a próxima aí o nosso voto, qual será para essa questão da nossa casa. Obrigado, senhor presidente. Muito bom, novo vereador. Continua em discussão a moção de número 18 da bancada do PSDB. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Para discutir. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa tarde a todos e a todas, público presente, vereadores, imprensa, funcionário da casa. Eu, como vereador do Partido Verde, eu quero parabenizar aí a moção da bancada do PSDB, o vereador André Bognar e o De Paula, mas eu sou da mesma opinião do vereador que me antecedeu aqui, o vereador Toniolo. Eu ainda acho cedo, ainda eu, mais presidente do partido, mais da bancada, ainda não discutimos sobre isso. Na verdade, nem ocorreu assunto sobre isso. Como o doutor André falou aqui na tribuna, em 2009 começamos a discutir isso, mas porque teve uma procura dos presidentes do partido para que viesse aí a gente atender aí a emenda constitucional número 58, da possibilidade de aumento de cadeiras. Então, eu acho que nesse momento agora temos muitas outras coisas para discutir aqui também, como já foi dito aí por alguns vereadores, mas temos o problema aí do problema de falta de água, né? Que nenhum vereador falou aqui ainda, que é um problema muito sério
E às vezes as pessoas devem estar falando, pô, mas o problema é de São Pedro, que não veio chuva. Não, o problema não é de São Pedro. O problema é falta de planejamento do governo do Estado de muitos anos, que essa não é a primeira vez que aconteceu isso. Em 2003, foi até matéria do Fantástico, tivemos um problema de seca como esse, e de lá para cá não foi feito nada. E queremos saber, o governo do Estado está fazendo alguma coisa? O que está fazendo? Né? Qual que é o período que vai levar essas obras para estar podendo atender a nossa população? O que vai ser feito? Período de chuva está se passando, né? Todo mundo está acompanhando aí na imprensa aí, a Cantareira, que é a represa que nos abastece, o nível subiu muito pouco. E aí, o que vai acontecer? Nós andando aí na rua, ouvimos isso da população, né? O que vai acontecer? E aí, como é que vamos ter água? É isso que nós queremos saber do governo do Estado. O que está sendo feito para a gente poder atender a nossa população? Então, com todo respeito aos vereadores do PSDB, sou contrário à moção pelo PSDB. Como foi dito aqui, é muito cedo ainda para a gente estar podendo discutir. Não cheguei a discutir isso com o partido ainda. Não posso afirmar que somos favor ou contrário. Mas obrigado e parabéns. Muito obrigado ao vereador pela discussão da matéria. Continua em discussão a moção 18 da bancada do PSDB. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Para discutir. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, diversos vereadores estiveram usando esta tribuna, e a gente precisa deixar claro para a cidade de Osasco, para as pessoas que estão aqui nessa casa, aqueles que estão nos assistindo, não é que os vereadores, que a Câmara Municipal está nessa discussão de aumentar a cadeira, não. É a lei, é a justiça que manda. E ainda manda para 27. Não é vereador, não é a Câmara, não. Uai, tem que brigar lá com o pessoal, com a justiça. Tem que brigar com eles lá, não é aqui na Câmara. Então, meu nobre colega, vereador André Saco, não é culpa do Valdomiro, não é culpa do Branco, não é culpa da doutora Andréia, do doutor Jair Assaf, nem da Mazé, nem do Cláudio da Locadora, nem do Batista, nem do Maluco Beleza, nem do Valdir Roque, nem do Mário Guide, nem do Toniolo, nem do Aloysio, nem do Alex. Não é culpa nossa, não. A culpa é da justiça. Tem que brigar com a justiça, com a lei. Uai, que uma cidade do tamanho de Osasco, com o número de eleitores, o número de vereadores tem que ir para 27. Uai, eu pessoalmente vou sentar com o meu partido, como líder do PSL, vou sentar com o meu partido, Partido Social Liberal, e vamos discutir a questão que hoje veio à tona nesta casa, porque, como o nobre presidente Jair Assaf falou nesta tarde aqui, não existe nenhum projeto nesta casa para aumentar ou não aumentar o número de cadeiras. Por quê? Me desculpe, doutor André, tenho um grande respeito pelo senhor, sempre tive, nós já tivemos vários entraves aqui, mas eu queria dizer ao senhor o seguinte: se a lei mandar aumentar, a Câmara Municipal, como é que vai fazer? Me explique. Agora, se a lei não mandar aumentar, pode ter certeza, não vai aumentar nenhum vereador, eu tenho certeza absoluta. Agora, tem que brigar com a lei, com a justiça.
Senhor presidente, eram essas as minhas palavras nesta tarde. Eu tenho outros assuntos para voltar a tocar aqui, principalmente em relação aos tarados que existem na cidade hoje, em relação aos bandidos que estão saindo de dentro dos matos, correndo atrás das mulheres e outras coisas. Daqui a pouco eu vou tocar desse assunto. Muito obrigado. Continua a discussão, a moção de número 18 da bancada do PSDB. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem da vereadora. Para discutir. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa tarde a todos. Boa tarde aos meus pares. Boa tarde que nos assiste aqui no plenário. Boa tarde que nos assiste em casa, pela TV, pela internet. Eu não poderia deixar, nobre presidente, de discutir sobre esta discussão. Como bem falou os vereadores que me antecederam, ainda nós não estamos discutindo isso, ainda é cedo para falar sobre sim ou não aumento de cadeiras. E o meu partido, o PDT, ainda não se manifestou sobre tal assunto. Mas nós temos algumas coisas que precisamos esclarecer, até para as pessoas menos esclarecidas politicamente. Aí eu quero falar, para quem nos assiste aqui, para quem está em casa nos vendo, nobres vereadores. Hoje, graças a Deus, pela internet, pela TV, nós temos 2 canais que podem nos assistir aqui ao vivo. Muitas pessoas se enganam quando falam aumento de cadeira, ele vai trazer aumento de gasto para a Câmara. Ou seja, aumentou a cadeira, é mais vereador, é mais gente para nós poder sustentar. Aumentou a cadeira, vão enfiar a mão no bolso da população. E é natural que, pensando dessa forma, a população ela se preocupe, e se preocupa com razão, quando ela não tem a informação. Mas sabemos muito bem que o aumento de cadeira não quer dizer o aumento de gasto, mas sim dividir o bolo que já tem aqui. Mas o vereador não quer que aumente a cadeira. Opa, por que não quer que aumente as cadeiras? Nobres vereadores, vocês sabem muito bem que o repasse para a Câmara é um só, tendo 21 vereadores ou tendo 27 vereadores. Então nós temos que ter muito cuidado para nós também conscientizar e mostrar qual que é a real situação para quem nos assiste em casa, para quem está lendo e não sabe como é a verdadeira lei. Então nós não podemos simplesmente jogar no ar, vai aumentar as cadeiras, vai aumentar os vereadores. Temos que também orientar o munícipe, informar o munícipe que com o aumento de cadeira não haverá aumento de gasto. E sim, por exemplo, se hoje eu tenho X assessores, vou ter que dividir os meus assessores com quem vai entrar. Então, dessa forma, não vai ter aumentos de cadeira, não vai ter aumentos de gasto, vai ter aumento de cadeira e dividir já o que tem nesta casa. Então, que a população que nos assiste pela TV, que nos assiste pela internet, também esteja consciente sobre isso. É cedo ainda para discussão, mas não é cedo para passar informações. Eu não quero amanhã ser taxado que aqui estamos querendo enfiar a mão no bolso da nossa população. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que seja justo e que se faça a lei. Como bem falou aqui o nobre vereador Valdomiro Ventura, é uma lei que já existe. Cabe a nós, aqui do Legislativo, saber se vamos aceitar ou não. Cabe até 27 vereadores. Agora tem que discutir com o partido, discutir com a administração, discutir principalmente com a população. É isso? É 27? É 25? É 23? É 22? Vamos discutir. Ainda é cedo, mas não é cedo para informar a população do que realmente vai acontecer se aumentar as cadeiras. Era isso, minhas palavras, presidente e vereadores. Continua em discussão a moção de número 18 da bancada do PSDB. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Para discutir, senhor presidente. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, queridos funcionários da nossa casa, na realidade,
esse debate, como o presidente informou corretamente aqui, não se trata de nenhum projeto que esteja em andamento nessa casa. Mas é facultado aos vereadores a entrada de moção nessa parte do expediente. E o doutor André e o vereador Bognar e De Paula, que tem um posicionamento do PSDB, pede uma moção contra o aumento do número de vereadores. Na situação anterior, quando essa questão foi colocada aqui pelos partidos, os partidos apresentaram um ofício ao presidente da Câmara e cobravam um projeto da Câmara com aumento de vereadores. Naquela oportunidade, é evidente que essa lei, pelo que eu entendo, do ponto de vista constitucional, na medida que uma lei só pode ter vigor, valer para as eleições, se ela for feita um ano antes do processo eleitoral. Então, essa lei teria que ser aprovada até 2 de outubro de 2015. Naquela oportunidade, o PSB se posicionou contrário ao aumento, por entender que não era uma agenda popular, não era de interesse da população da cidade naquele momento, que tinha problemas difíceis na cidade para serem tratados, serem equacionados. Então, nós achávamos que aquela não era uma questão que a população estava colocando na agenda como uma necessidade de representação, como às vezes acontece em determinados momentos históricos, onde a população, os setores comunitários, os setores da sociedade lutam pelo aumento da representação junto aos órgãos representativos. Não era essa a situação que a gente vivia. Naquele momento, a luta era mais uma luta de interesse de alguns partidos políticos que entendiam que, se tivesse um número maior de vereadores, era mais fácil a eleição de uma bancada. Nesse momento, eu, como vereador do PSB, fico em situação difícil, porque nós posicionamos contrários ao aumento naquela oportunidade. Mas nós temos uma reunião marcada do diretório do partido para a próxima semana. E um dos pontos que está na ordem do dia é exatamente o aumento de cadeiras na Câmara. Na realidade, a lei diz de 21 até 27. E é autonomia da Câmara Municipal, é uma competência da Câmara Municipal aprovar ou não a lei aumentando. Se a lei dissesse 27, teríamos obrigatoriamente que cumprir a lei. Como a lei diz de 21 a 27, se a nossa legislação estiver entre 21 e 27, nós estaremos dentro da lei. É a facultas agendi, que a gente diz em direito. É facultado a Câmara a aprovar o aumento ou não. Então, é evidente que é um direito da bancada do PSDB apresentar, mas nós do PSB, embora tivemos uma posição comum, fomos contrários ao aumento na legislatura passada, eu ainda preciso ouvir o diretório do partido. E eu vou ter essa posição a semana que vem. Né? Então, não posso acompanhar, nesse momento, a moção. Não é? Embora, na vez passada, nós achamos que não era agenda popular, não era uma reivindicação da população o aumento do número de vereadores. Muito bom, vereador. Continua em discussão a moção de número 18 da bancada do PSDB. Não havendo quem queira discutir,
A votação é simbólica. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Rejeitada a moção de número 18 pela maioria dos senhores vereadores. Solicito do senhor secretário, vereador Maluco Beleza, que proceda à leitura da próxima matéria. Próxima matéria, moção 21 de 2015, da professora, da vereadora Maria José Favarão. Vereadora ausente, presidente. Pela ausência da autora, a moção será incluída na próxima sessão. Tem mais uma moção de número 21, a vereador Maluco Beleza. 21 foi agora. Continuamos. Vereadora se ausentou por compromisso aí na secretaria. Mas o vereador Maluco Beleza vai proceder à leitura da matéria. Moção 19 de 2015, do nobre vereador Aparecido Toniolo. Apresenta à mesa, observadas as formalidades regimentais, moção de pesar pelo falecimento do senhor David Martins Miranda, ocorrido no sábado 21 de fevereiro de 2014. Aqui acho que é 2015, né? Está em discussão a moção de número 19, de autoria do vereador Toniolo. Não havendo quem queira discuti-la, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovada a moção de número 19. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Presidente, gostaria que, no momento oportuno, fizéssemos 1 minuto de silêncio em homenagem ao amigo nosso lá do Jardim São Pedro, que faleceu dia 22, Walter de Souza Oliveira. Será observado na vereador. Questão de ordem. Presidente, não sei se já foi solicitado, mas não sendo, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência, ouvido aqui aos colegas aqui, para que a gente fizesse 1 minuto de silêncio, inclui-se no 1 minuto de silêncio, pelo passamento aí do pastor Davi Miranda, da Igreja Deus é Amor, e faleceu, e foi votada aí essa moção. Será incluído no vereador no momento oportuno. Senhor presidente, não há mais matérias para ser discutidas e votadas. Não havendo mais matérias, passaremos a palavra aos vereadores inscritos, informando que sessão se encerra às 16h45, nós temos, portanto, 6 minutos. 45, nós teremos 6 minutos. Com a palavra, o vereador Valdomiro Ventura. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, nobres vereadoras, senhoras e senhores presentes, aqueles que nos acompanham aí através das redes sociais. Senhor presidente, boa tarde a todos, aos funcionários dessa casa. Senhor presidente, hoje faz, eu acho que mais ou menos, quase 1 mês que eu estou tentando usar essa tribuna, quase não consigo, porque não dá tempo. E a gente fica inscrito para a próxima, e daí por diante não dá tempo. Mas eu queria hoje falar, primeiro eu queria parabenizar, nobre vereador Aloysio, eu queria parabenizar os caminhoneiros, os companheiros, as companheiras que cortam essas estradas todos os dias. Parabenizar porque hoje eles estão reivindicando um direito, eu tenho certeza que muita gente está nos assistindo aqui, um direito que é justo. Antigamente, há 1 mês ou 2 meses atrás, não sei mais ou menos,
eu abastecia meu carro, eu gastava em torno de, acho que 100 e alguma coisinha. Hoje eu já gasto R$160 para abastecer meu veículo, se eu quiser descer ali na Praia Grande ou no outro lugar com a mesma distância. E esses companheiros, eles estão sendo penalizados pelo aumento abusivo do óleo diesel. Quase não estão tendo lucro. Eu estava vendo de manhã, hospedagem e daí por diante. Então eu queria parabenizar a todos os caminhoneiros. É um direito legítimo. Quando eu era metalúrgico, mecânico de manutenção, ajustador mecânico, soldador, por muitas vezes, dentro das indústrias metalúrgicas, nas fábricas, a gente brigava, fazia greve para melhorar o salário. E eu não posso criticar esse direito desses companheiros estarem reivindicando que baixe-se o óleo diesel para eles poderem trabalhar, para eles poderem dar de comer aos seus filhos, à sua família. Essa é a realidade. Então, parabéns ao pessoal, aos organizadores dessas reivindicações, e é um direito legítimo, e vocês têm que lutar por isso mesmo. Mas eu também queria falar, senhor presidente, da Eletropaulo. E lembro muito bem que as primeiras vezes que eu vim aqui para reclamar da Eletropaulo, algumas pessoas até ficaram assim: acho que não é legal falar da Eletropaulo. Eu passei em diversos bairros essas noites passadas aí e pude observar diversas ruas no escuro e a população reclamando. Se vocês andarem ali pelo Marieta, aquela região toda, Mutinga, vai subindo, aonde passa a rede da Eletropaulo, você pode entrar dentro do mato, que o mato cobre você. E dentro desse mesmo mato, os tarados, os bandidos se escondem para assaltar as pessoas, e é a maior reclamação da cidade, das pessoas da minha região. Tarados que muitas das vezes correram atrás de pessoas da minha região com um facão de quase meio metro atrás. E se aquelas mulheres não correm, eles tinham pego elas. Então a gente queria pedir a Eletropaulo, que é irresponsável, que tem que cuidar, ou melhor, tem que ter responsabilidade. A população reclama dos ratos, a população reclama das cobras, das baratas e mais um bocado de inseto, dos tarados, dos bandidos que ficam dentro do mato da Eletropaulo e da Petrobras também. Porque uma faixa da Petrobras, uma outra faixa é da Eletropaulo. Então eu queria pedir as providências à Eletropaulo, queria também pedir providências ao meu prefeito, só para concluir, senhor presidente, ao prefeito Jorge Lapas, que cobre da Eletropaulo a responsabilidade da Eletropaulo. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, novo vereador. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, novo vereador. Gostaria de agradecer e registrar a presença do deputado estadual Márcio Camargo, eleito agora nessa última eleição, daqui da cidade de Cotia. Foi uma dobrada nossa aqui na cidade de Osasco, veio aqui agradecer, né, e muito mais que agradecer, colocar o mandato dele à disposição da nossa cidade, da nossa região, porque nós temos muitos problemas comuns de segurança, mobilidade urbana, saúde, e o deputado está aqui, né, irmão do nosso prefeito Carlão Camargo de Cotia, para ser um parceiro aqui da cidade de Osasco e do nosso entorno. Eu agradeço muito o respeito do senhor com a nossa cidade, estando presente aqui na nossa sessão.
Muito obrigado, nova vereadora. É um prazer imenso. Estamos recebendo o deputado Márcio Camargo, do PSC, desejando a ele um sucesso no seu trabalho e que realmente não esqueça da comunidade mais simples, mais pobre e também da nossa cidade. Seja bem-vindo, deputado. Como não há mais tempo regimental para continuar com o expediente, nós queremos... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. No começo da sessão, conversei com as vereadoras, a vereadora Andréa Capriotti e a vereadora Amazé, e só para até fazer uma prestação do serviço da Procuradoria da Mulher, nós começamos com as visitas, estamos visitando todos os órgãos aqui do município de Osasco, tanto municipais como estaduais. Nós temos a próxima visita à Delegacia da Mulher aqui em Osasco, e falar da nossa audiência pública, do encontro das Procuradorias das Mulheres, para a gente começar realmente a efetivar o nosso trabalho aqui no município. Então, a audiência pública vai ser no dia 6, eu espero que na próxima sessão eu possa estar transmitindo o horário, tudo direitinho, e falar que nós já iniciamos os nossos trabalhos. Muito obrigado, dona vereadora. Questão de ordem, senhor Questão presidente. de ordem da vereadora Mazé. Aproveitar a brecha da vereadora Karen e dizer que hoje nós comemoramos 83 anos da conquista do voto feminino, vereadora, tá? Que ocorreu no dia 24 de fevereiro de 32. Não foi o primeiro voto feminino, porque o primeiro voto feminino foi anteriormente, na eleição de 1928, que uma professora, tendo uma leitura progressista da Lei 606, que estabelecia as regras para se inscrever ou se afastar enquanto eleitores, ela se inscreveu. Evidentemente que o Senado não aceitou o voto dela, mas a professora Celina Guimarães Viana foi a primeira. Oficialmente foi durante o governo de Getúlio Vargas que foi instituído, né, o voto das mulheres em algumas condições. Tinham que ser as casadas desde que os maridos autorizassem, vereadora Andréa. As mulheres aqui presentes, há 83 anos atrás, nós só poderíamos votar se os nossos maridos nos autorizassem, ou se nós fôssemos viúvas, ou se nós fôssemos solteiras com renda própria. Em 34, isso mudou, as restrições foram eliminadas, mas ainda assim o voto era optativo, vereador Mário. E foi apenas em 46 que virou obrigatório, e a vanguarda foi de Natal, né, a terra da Celina Guimarães, que conseguiu que no seu sistema eleitoral, que naquele momento era estadual, ficasse colocado que o sufrágio era sem distinção de sexo. Então, que nós continuemos honrando as mulheres pioneiras do nosso país, comemorando não apenas 83, mas fazendo a Procuradoria, o Conselho da Mulher. Só para registro. Obrigada. Muito obrigado, dona vereadora. Quero pedir licença aos senhores vereadores. Como nós temos a presença do deputado Márcio, nós colocamos a tribuna à sua disposição para o seu pronunciamento, dizer que é uma satisfação para nós, deputado. Ouvimos. Som. Boa tarde a todos, a todas. Cumprimentar o senhor Jair Assaf, o presidente da casa, o meu amigo Rogério Lins, vereador aqui, professor Mário, que foi meu professor na faculdade também, Mário Luiz, estava aqui, Nathalie, o meu colega de partido, o Rogério Silva também, do PSC, mas viemos aqui hoje agradecer, como o Rogério falou, essa cidade que a gente tem um carinho muito especial. O meu tio José Camargo começou a vida pública dele em Osasco, foi deputado federal por 20 anos, está com 86 anos hoje, bem forte, foi um grande incentivador da minha candidatura também. E a gente traz um abraço dele também para Osasco, que ele tem um carinho muito especial. Mas a gente veio, como o Rogério falou, colocar nosso mandato à disposição, que começa agora no próximo dia 15 de março, lá na Assembleia Legislativa, Assembleia
Tá de portas abertas para recebê-lo, viu, Rogério? Você que é o nosso nome aqui em Osasco, nosso parceiro aqui, mas a cidade que a gente tem um carinho muito especial, foi aniversário agora, dia 19 de fevereiro, o dia do meu aniversário também, aniversário da cidade, né? Coloquei na minha página social uma foto de Osasco, onde eu me formei também, fiz faculdade de Direito aqui em Osasco, então a gente tem um carinho muito grande, um carinho muito especial, a gente vai ajudar no que tiver a nosso alcance lá na Assembleia Legislativa. Então, meu muito obrigado a todos, boa sorte, estou à disposição de todos. Nós que agradecemos a sua presença, deputado, e temos certeza que vamos contar com o seu trabalho em favor da nossa cidade e também da região, né? Muito obrigado. Vamos observar um minuto de silêncio. Vereador, em homenagem póstuma pelo falecimento do senhor Walter de Souza de Oliveira, a pedido do vereador Dinei e também do vereador Pastor Davi de Miranda, pedido do vereador Toniolo. E também pela artista plástica Tomil Yotaki. Não havendo mais tempo regimental, informar aos senhores vereadores que temos uma sessão hoje às 19 horas em homenagem à Orquestra de Violeiros. E como não há mais tempo regimental, estamos encerrando a sessão despedente. Dentro de 15 minutos daremos início à sessão da ordem do dia. Está encerrada a sessão. Solicito a vereadora primeira secretária, professora Mazé Favarão, para que faça a chamada dos senhores vereadores. Atenção, senhores vereadoras e vereadoras, para a chamada. Alex da Academia, Aloysio Pinheiro, doutor André Sacco, doutora Andréa Capriotti, vereador Toniolo, vereador presente, Batista Comunidade, Dinei Simão, Cláudio da Locadora, De Paula, vereador presente, Jair Assaf, Josias da Juco, doutora Karen na presidência, professora Mazé na secretaria, professor Mário Luiz Maluco Beleza, Branco, Rogério Silva, Rogério Lins, Sebastião Bognar, vereador presente, Valdir Roque, Valdomiro Ventura. Atenção para a segunda chamada. Alex Academia, Aloysio Pinheiro, André Sacco, Andréa Capriotti, Batista Comunidade, Dinei Simão, Cláudio da Locadora, Jair Assaf, Josias da Juco, Mário Luiz, Maluco Beleza, Branco, Rogério Silva, Rogério Lins, Valdir Roque, Valdomiro Ventura. 5 vereadores responderam à chamada.
Não havendo número regimental, vamos encerrar a presente sessão, mas antes, porém, eu quero agradecer a vereadora Mazé por ter secretariado, o vereador Toniolo, o vereador Bognar, o vereador De Paula, a imprensa presente, e lembrar que hoje nós temos audiência pública às 19 horas dos violeiros de Osasco. Sessão solene. Sessão solene. Então, está encerrada a presente sessão. Obrigada a todos.